Com alegria e satisfação, cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista das lições bíblicas, leia neste trimestre a declaração de fé da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, porque afinal de contas, nesse trimestre, nós estamos estudando a declaração de fé. A revista é um resumo dessa declaração de fé. Leia os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical ao longo da semana, inclusive o texto que serve de base desta ministração. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta aqui no canal do YouTube ou na sala dos professores do portal Escola Dominical. Ouçam as leituras diárias, breves comentários que são feitos ao longo da semana dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas. Acessem as redes sociais do portal Escola Dominical, onde nós disponibilizamos dezenas de videoaulas e de textos de apoio que estão publicados aí na internet. Não vai precisar ficar procurando aí na internet, lá no site, lá no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, nós colocamos os links de outros textos de apoio, de outras videoaulas, também de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo ou aqui na região metropolitana de São Paulo, o irmão é convidado. A reunião é aberta a todos os que se interessam pelo estudo da Palavra de Deus. E de forma interativa, o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical. Tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical, que só ocorre quando a igreja se reúne para aprender a Palavra de Deus. Neste terceiro trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, e que foi o presidente da comissão especial que elaborou a declaração de fé da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, que foi aprovada no dia 27 de abril deste ano, 2017, na 43ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção. E é essa declaração de fé que nós estamos estudando neste trimestre. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. E nós continuamos a estudar o item 2 do cremos da nossa declaração de fé. Na semana passada, na lição número 2, nós estudamos a seguinte crença: em um só Deus. E a parte final do item 2, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Então aqui nós tivemos o estudo desta parte sobre a criação, sobre o único Deus, o monoteísmo e a criação. Agora nós vamos estudar o que era originariamente o item 1 do cremos da Assembleia de Deus. O item 1 do nosso cremos, na forma que ele era publicado no jornal O Mensageiro da Paz, era só esta primeira parte
do nosso cremos, né? Que dizia o seguinte, vamos ler aqui para os irmãos. Dizia o seguinte: em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este era o item 1 do cremos original, que era oficioso, mas publicado desde junho de 1969 no jornal Mensageiro da Paz. Agora, é o item 2 do nosso cremos da Declaração de Fé, que diz: em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. E aí vem a mudança de redação. Que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então há uma explicação aqui para que não haja dúvida de que, embora as pessoas sejam distintas, elas são iguais em poder, glória e majestade. E essas três pessoas divinas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é essa doutrina, a doutrina da Trindade ou da triunidade de Deus, que nós vamos estudar nesta lição. A doutrina da Trindade ou triunidade de Deus é, sem dúvida alguma, a doutrina mais difícil de nós compreendermos. Aliás, nossa razão jamais irá compreendê-la. É dito que o grande teólogo Agostinho de Hipona quebrou muito a cabeça com relação a esta doutrina. Ele procurava compreender esta doutrina. Quebrava a cabeça. Queimava os neurônios. Tentando, ele que tinha sido filósofo, ele que era filósofo, tentando racionalizar a doutrina da Trindade, que simplesmente diz que 3 igual a 1, 1 igual a 3. Há um só Deus, mais 3 pessoas. E essas 3 pessoas não são 3 deuses. Estas 3 pessoas não são 3 maneiras, 3 modos de uma pessoa. São 3 pessoas. Mas estas 3 pessoas são um único Deus. E a mente humana não consegue dizer que 3 igual a 1, 1 igual a 3. E Agostinho de Hipona quebrava a cabeça, querendo compreender. E não sabemos bem se um sonho ou mesmo isto aconteceu. Estando ele à beira da praia, viu uma criança que pegava um pouquinho de água e tirava a água do mar. Voltava lá, uma pequena cuiazinha, um pequeno balde, e ali tirava. E ele viu essa criança fazendo isto e perguntou à criança: o que você está fazendo? Ele diz: eu estou esvaziando o mar. E aí Agostinho teria dito a esta criança: olha, você jamais vai conseguir esvaziar o mar. É impossível esvaziar o mar. E ao mesmo momento, o Espírito Santo diz a ele: de igual maneira, você nunca vai encontrar razões, conseguir compreender o mistério da Santíssima Trindade. A doutrina da Trindade é uma doutrina que, por excelência,
nós temos de crer. Não procurar racionalizá-la. Não procurar superar esta incongruência matemática de dizer que 3 igual a 1, 1 igual a 3. Mas tão somente crer nela, porque ela está nas Escrituras. Porque Deus assim se revelou aos homens, como um único Deus, em 3 pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em primeiro lugar, é bom nós falarmos que a palavra trindade, ou triunidade, ela não se encontra na Bíblia Sagrada. Como muitas outras palavras utilizadas na teologia, utilizadas na exposição das Escrituras, não se encontram nas Escrituras Sagradas. As palavras criadas por algum estudioso das Escrituras não têm nenhuma heresia se as suas ideias se encontram nas Escrituras. Como dizia William Shakespeare, o grande escritor britânico inglês, se nós chamarmos a rosa por qualquer outro nome, nem por isso ela será menos cheirosa. O fato da palavra trindade não estar na Bíblia Sagrada não quer dizer que a Bíblia Sagrada não nos revele que Deus é triuno, que Deus é único, mas são 3 as pessoas. Este argumento, muito usado pelas testemunhas de Jeová, é um argumento completamente falho. Porque também nós não temos escrito nas Escrituras, por exemplo, que a Sociedade Torre de Vigia, que é o nome oficial das Testemunhas de Jeová, exista. Se for por esse argumento, também não está escrito em nenhum momento Sociedade Torre de Vigia na Bíblia. Então seria antibíblico esse organismo. São falácias. E o que é uma falácia? É um falso argumento, um argumento enganoso. Nós podemos falar, por exemplo, da predestinação condicional, predestinação incondicional, a doutrina da atualidade dos dons espirituais. Não existe isso escrito no texto bíblico, mas são doutrinas que estão na Bíblia, são ensinos bíblicos, se extrai dos bíblicos. A palavra trindade, ela foi criada por Tertuliano. Tertuliano, um dos pais da igreja, ele que criou esta palavra para ensinar o que a Bíblia já diz a este respeito. Então ele deu o nome de trindade a essa realidade que está escrita na Bíblia, de que Deus é único, mas são 3 as pessoas. E aí, irmãos, vem a grande diferença que nós temos entre as chamadas 3 religiões monoteístas do mundo. Nós já dissemos aqui, na lição passada, que nós somos monoteístas. Ou seja, nós cremos em um único Deus. Deus é único, porque a Bíblia diz que é único. Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías nós vimos, não há outro Deus além de mim. Há um único Deus. Esse é o ensino da Bíblia. Nós somos monoteístas. Mas existem 3 grandes religiões monoteístas no mundo. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São as 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Mas o monoteísmo de cada uma dessas religiões encontra aqui na doutrina da Trindade o que separa os cristãos tanto dos judeus quanto dos muçulmanos. Os muçulmanos e os judeus
não admitem a doutrina da Trindade. E por que eles não admitem a doutrina da Trindade? Porque eles não admitem a divindade de Jesus. E esse é o problema entre judeus, muçulmanos e cristãos. Só os cristãos admitem que Jesus é Deus. Isso é o tema da nossa próxima lição. Mas, a partir do momento que eles não admitem a divindade de Jesus, eles não admitem a divindade de Jesus porque eles entendem que Deus é único. E eles confundem a pessoa do Pai com Deus. Para eles, Deus é só o Pai. O Filho não é Deus. O Espírito Santo não é Deus. O judeu nega, inclusive, a condição de Jesus ser Messias, nega que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, e dizem que só o Pai é Deus. E para eles o Espírito Santo não passa de uma irradiação de Deus. A presença de Deus. Já os muçulmanos também não admitem que Jesus é Deus, não admitem que Jesus é o Filho de Deus, e dizem que Deus é único, Alá é um único Deus, confundem a pessoa do Pai com Jesus e também não creem na existência do Espírito Santo. Então, esta é a grande diferença entre judeus, muçulmanos e cristãos. E, por isso, os judeus e os muçulmanos acusam os cristãos de serem politeístas, ou serem triteístas, terem 3 deuses. Mas não é isto o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que Deus é único. Leiamos novamente o item 2 do nosso cremos. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia não fala a palavra Trindade, mas ela já começa revelando a Trindade no primeiro versículo da Bíblia. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Os irmãos sabem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E em hebraico nós temos Bereshit, Bara, Elohim. Bara, o verbo está no singular. Criou. Bereshit quer dizer no princípio. Bara, criou. Elohim está no plural. Mas o verbo está no singular. Sujeito no plural. Verbo no singular. O primeiro versículo da Bíblia já nos mostra que Deus é um. Porque o verbo está no singular. Deus é um. Mas a realidade de Deus envolve uma unidade composta. E aí nós temos uma outra palavra. O Senhor nosso Deus é o único Deus. E o original é Ehad, que é uma unidade composta. Uma unidade plural. Já no primeiro versículo da Bíblia, se revela que Deus é único, mas não é uma única pessoa. É mais de uma pessoa. Mas ainda na descrição da criação, a narrativa da criação, se nós formos a Gênesis 1:26, nós veremos o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus é o Criador. Deus disse. O que Deus disse? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. É o texto aqui que nós vemos. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E como Deus diz, façamos, se ele está no plural, se o homem é imagem e semelhança de Deus, no singular, nossa imagem, nossa semelhança, no plural, revela-se aqui uma vez mais que Deus é um, mas a unidade que é mais de um. Mas quando o homem cai, em Gênesis 3:22, veja o que está escrito. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. O homem é como um de nós. Quem disse isso? Disse Deus. Ele agora sabe o bem e o mal como um de nós. Mais uma vez nós temos o plural, mas um Deus que diz no singular, um único Deus e uma manifestação plural neste único Deus. Alguém pode dizer, não, irmão Caramano, Deus estava falando com os anjos, mas os anjos não criaram o homem, nem participaram da criação do homem. Veja lá em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Os anjos não participaram de nada na criação. Então, quando Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, ele não estava falando com os anjos, pois os anjos não participaram ativamente da criação de nada. Por que haveriam de participar da criação do ser dominador sobre a criação terrena, que seria o homem? E para que não haja qualquer dúvida a este respeito, vejamos lá no livro de Jó, quando o próprio Deus fala com Jó a respeito da criação do mundo. Jó, capítulo 38, versículo 4. Onde estavas tu? Deus perguntando a Jó, quando eu fundava a terra. Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhes pôs as minhas medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Quando Deus criava as coisas, os anjos tão somente louvavam a Deus por verem a criação.
Os anjos não participaram da criação. Por isso, quando Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, não falava com os anjos, falava consigo mesmo. E este consigo mesmo do único Deus é uma realidade plural. Quando diz, eis que o homem é como um de nós, vejamos o que diz a serpente, o diabo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Serão como Deus. Eis que agora são como um de nós, como Deus. Esse nós aqui é Deus. Não tem nada a ver com os anjos. Então, façamos nossa imagem, nossa semelhança, como um de nós, revela na criação e logo na queda do homem que Deus é único, mas é uma realidade plural. No juízo de Babel, em Gênesis 11 e 7, vamos ler a partir do versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Quem confundiu as línguas? O Senhor. Quem desceu para ver o que os homens faziam? O Senhor. Mas ele diz, desçamos e confundamos. Mais uma vez, um ato exclusivo de Deus, em que Deus se revela numa realidade plural. Foi Deus quem desceu, versículo 6. Versículo 5. Foi Deus quem confundiu, versículo 9. Mas na hora de descer e confundir, Deus usa o plural. Desçamos e confundamos. Em Gênesis 48, no versículo 15, assim se manifesta Jacó ao abençoar os filhos de José. Uma bênção onde Jacó profetiza a respeito de Efraim e Manassés, dizendo, inclusive, que Efraim seria maior que Manassés, embora Manassés fosse o primogênito. Portanto, no momento em que Jacó está sob o domínio do Espírito Santo, pois está profetizando. E abençoou a José e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Os irmãos percebam
aqui, nesta bênção, de Jacó, que ele sintetiza a sua experiência com Deus, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, e o anjo que me livrou de todo o mal. Quem é o Deus em cuja presença andaram Abraão e Isaque? É uma referência ao pai. Pai da nação israelita. O pai que abre a madre de Sarai. Sara. O Deus que me sustentou. Há uma referência aqui ao filho. Aquele que sustenta todas as coisas. Como diz lá em Colossenses 1,17, em Hebreus 1,3. O anjo que me livrou de todo o mal. Aqui, o anjo aqui não é um ser angelical, é o mensageiro. Aquele que nos orienta, nos guia. Há uma referência ao Espírito Santo. Nesta bênção, sob o influxo do Espírito Santo, Jacó fala de um único Deus, mas de 3 funções exercidas, de 3 pessoas divinas. O Deus em cuja presença andaram Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, o anjo que me livrou do mal. Em Números 6, e 23 a 27, Deus ensina Moisés como os sacerdotes deveriam abençoar o povo. É a bênção arônica. Fala a Israel e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O único Deus. 3 bênçãos. Uma bênção composta de 3 bênçãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Pai. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Filho. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Espírito Santo. Já na bênção arônica, nós temos um único Deus, 3 pessoas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o rei e profeta, em suas últimas palavras igualmente proféticas, sob o influxo do Espírito Santo. Veja como Davi se manifesta. E estas são as últimas palavras de Davi, segundo Samuel, capítulo 23. E essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou sobre mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleci um concerto eterno, que em tudo será bem ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar.
falando do Messias, falando da salvação, falando do cumprimento da promessa de que o Messias viria de sua linhagem, sob o influxo do Espírito Santo, Davi se dirige a Deus e ele fala: o Espírito do Senhor falou sobre mim. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel. Aqui nós vemos Deus único, como Espírito do Senhor, o Espírito Santo. O Deus de Israel, o Pai, e a rocha de Israel, que é o Filho, que é Cristo. O mesmo Davi, no Salmo 110, um salmo profético, um salmo messiânico, ele também nos fala desta realidade plural do único Deus. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Versículo 4. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui nós temos, dirá o Senhor ao meu Senhor. Senhor, Senhor. Os dois são Deus. Mas um diz ao outro. E um está à direita do outro. E um diz que o outro é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, Davi, ele prenuncia o Pai e o Filho. Uma realidade plural. Num único Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor. Isaías, quando estava no templo, ele vê a glória do Senhor. E ele ouve os serafins cantando. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. 3 vezes santo. Um único Deus. Isaías também, ao falar do Messias, ele mostra a divindade do Messias. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Revela aqui um Deus que se faz homem. E não deixa de ser Deus. Porque o seu nome será Emanuel, Deus conosco. No capítulo 9, versículo 6, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O menino nasce, o filho é dado. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É um menino que nasce, mas que é Deus. A revelação aqui da divindade de Cristo. Lembra que eu disse que o grande problema de judeus muçulmanos é não reconhecerem a divindade de Cristo. Mas a Bíblia mostra a divindade de Cristo, a pessoa divina de Cristo, a revelar que há mais de uma pessoa divina, embora haja um único Deus.
Isaías 11:2. Porque brotará... Isaías 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Aquele rebento do tronco de Jessé terá sobre ele o Espírito do Senhor. Uma pessoa divina, que já foi dito que é Deus conosco, e sobre ele está o Espírito de Deus. Outra pessoa. No capítulo 42, versículo 1, nós encontramos: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu Espírito sobre ele, juízo produzirá sobre os gentios. Aqui nós temos a Trindade. O Pai falando sobre o servo que é Cristo e o Espírito que estará sobre ele. 61:1, texto que Jesus lerá na sinagoga de Nazaré. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O Senhor unge com o Espírito que está sobre ele, que irá pregar as boas novas. Aqui nós temos Deus conosco, o Espírito do Senhor, e o Senhor que é o Pai ungindo com o Espírito do Senhor. Isaías 63:7. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com ele segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Aqui nós temos o Espírito Santo revelado. A pessoa do Espírito Santo se rebelou contra e contristou o Espírito Santo. É uma pessoa. Só uma pessoa pode ficar triste. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino único que não será destruído. Aqui eu tenho um ancião de dias e o filho do homem. Tudo isso no Antigo Testamento. Mas é em Novo Testamento que a Trindade se revela em toda a sua plenitude. Por quê? Porque é neste momento que Cristo vem, se faz homem, e ele é a plena revelação de Deus aos homens. Então, aquilo que já estava demonstrado no Antigo Testamento, e nós vimos ali na lei, nos profetas, nos salmos, agora é desanuviado, claramente indicado. E é o batismo de Jesus que irá nos revelar na sua plenitude, de forma nua e crua, a Trindade. Mateus capítulo 3.
E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Filho saindo da água, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, e o Pai do céu dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A revelação evidente da Trindade. 3 pessoas, um único Deus. O Filho humanizado, sendo batizado, cumprindo toda a justiça. O Espírito Santo descendo em forma de pomba para ungir a Jesus, que a partir dali era o Cristo ungido. Ali ele foi cheio do Espírito Santo, como era profetizado lá em Isaías, para pregar as boas novas. E o Pai, que do céu, disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós temos aí a Trindade revelada. Não são 3 deuses, é um Deus só, mas são 3 pessoas. E o que é uma pessoa, irmão caramba? Uma pessoa é um núcleo de vontade, de entendimento e de sentimento. Eu sou uma pessoa porque eu tenho vontade, tenho sentimento, tenho razão. E sou singular, porque ninguém tem o meu entendimento, a minha vontade e a minha razão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm vontade, entendimento e razão. Por isso, eles são pessoas. Mas são um único Deus. Porque eles jamais pensam diferente, jamais agem diferente, jamais estão em uma perfeita comunhão. É o que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Mas são pessoas diferentes, mas iguais em poder, em glória e majestade. Cada um na sua função. O Filho se fez homem e assumiu o lugar do pecador. Por isso ele saía da água do batismo. O Espírito Santo vinha sobre ele em forma de pomba, para lhe dar poder, inteligência, sabedoria, conselho, para lhe dar a plenitude do Espírito, para ele cumprir a obra de Deus. E o Pai, que havia enviado o Filho e mandado o Espírito Santo ao Filho, se agradava da obra que seria realizada. Ele enviou o Filho e enviou o Espírito. O Espírito capacitou o homem Jesus para realizar a obra. E o Filho consumou a obra. Funções diferentes, não maneiras diferentes. Nós não somos modalistas que dizem que Deus se mostra como Pai, se mostra como Filho, se mostra como Espírito Santo. Impossível! Aqui no batismo, ao mesmo tempo, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho não saiu da água correndo, virou uma pomba e depois correu no céu e saiu uma voz. Não! São 3 pessoas, eternamente subsistentes em 3 pessoas, distintas. Não é um modo, não, são distintas. O Filho saía da água, o Espírito Santo em forma de pomba pousava sobre ele, e do céu uma voz dizia: Esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Mas um único Deus. Assim se revela. E Jesus confirma esta unidade ao nos dar a fórmula batismal. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São palavras de Jesus, Mateus 28, 19. Jesus ensinou quem era o Espírito Santo. Jesus diz que veio fazer a vontade do Pai. O Pai me enviou. Ele é distinto do
Pai, e é distinto do Espírito Santo, porque ele disse, olha, o Pai me enviou, e eu pedirei ao Pai, e ele vos mandará outro Consolador. E esse outro, no original grego, é alós, que quer dizer da mesma natureza. Se ele é divino, o Espírito Santo também o é. Essa é a Trindade, revelada claramente no Novo Testamento, já no limiar do ministério de Cristo. Quando Jesus ressuscita, e ele é ressuscitado pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em seu poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo mostra aqui a Trindade. Quando fala acerca de seu filho, ele fala do Pai. E fala do Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E ainda ele termina: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E o próprio Paulo, ao nos falar a bênção apostólica, ele repete lá a mesma ideia da pluralidade da bênção araônica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Paulo mostra claramente a consciência da Trindade. Ele que era fariseu de fariseus, ele entende a divindade de Jesus. Já em Damasco, ele já pregava que Jesus era o Filho de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas são as três pessoas. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um deles pensa, sente, quer, mas são um único Deus. Um único Deus. Como dizia Atanásio, no credo de Atanásio, Atanásio foi um bispo de Alexandria, que foi um dos grandes defensores da doutrina da Trindade, um dos grandes nomes da história da igreja. Sua luta, sua batalha pelo reconhecimento da doutrina da Trindade, para afastar a heresia que negava a divindade de Jesus, o arianismo, passou para a história. E o seu credo é basicamente em cima da doutrina da Trindade. Ele disse assim: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé universal, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé universal é esta: que adoremos um Deus em Trindade, e Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. Glória é igual e a majestade é coeterna. Tal como é o Filho, tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado. Quer dizer, ninguém criou o Pai. O Filho é incriado. E o Espírito Santo é incriado. O Pai é imensurável.
O Filho é imensurável e o Espírito Santo é imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. E, no entanto, não são três eternos, mas há apenas um eterno. Da mesma forma, não há três incriados, nem três imensuráveis, mas um só incriado e um imensurável. Assim também o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. No entanto, não há três onipotentes, mas sim um onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, não há três deuses, mas um Deus. Assim, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Todavia, não há três senhores, mas um Senhor. Assim como a veracidade cristã nos obriga a confessar cada pessoa individualmente como sendo Deus e Senhor, assim também ficamos privados de dizer que haja três deuses ou senhores. O Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente, não foi feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não foi feito nem criado nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um Pai e não três pais. Um Filho e não três filhos. Um Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nessa trindade não existe primeiro nem último, maior nem menor. Mas as três pessoas são coeternas, são iguais entre si mesmas. De sorte que por meio de todas, como acima foi dito, tanto a unidade na trindade como a trindade na unidade deve ser adorada. Portanto, quem quiser ser salvo deve pensar assim a respeito da trindade. Mas é necessário para a salvação eterna que também se creia fielmente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nega a trindade divina, nega a revelação de Deus. E por isso não será salvo. Negar a trindade é negar a divindade de Cristo. E negar a divindade de Cristo é negar a Jesus. João já enfrentava isso. E ele disse assim, 1 de João, capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E antes de falar essas palavras, no versículo 20, João diz, e vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo, que é o Espírito Santo. Deus é único, mas são três pessoas, claramente demonstradas aqui na Bíblia. Propositadamente deixamos para o final a discussão que se tem em 1 de João 5 e 7. Onde está escrito, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Muitos manuscritos não têm este versículo. Os manuscritos mais antigos não têm este versículo. Por isso, muitos entendem que este versículo foi um acréscimo de alguns copistas diante do texto
que diz assim: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. E aí continuam os outros manuscritos. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Teria sido colocado um acréscimo para dar uma forcinha na doutrina da Trindade. E os inimigos da doutrina da Trindade, principalmente os Testemunhos de Jeová, gostam muito de mostrar que os manuscritos mais antigos não têm este versículo. E algumas traduções mais novas da Bíblia não colocam este versículo. E com base nisso, eles querem dizer que a doutrina da Trindade é uma invenção. Irmãos, estou completando 1 hora de videoaula. E só agora eu estou falando neste versículo. Tiremos esse versículo. Não o reconheçamos como autêntico. O que muda na doutrina da Trindade? Nada. Absolutamente nada. E mais, neste texto aqui, está dizendo: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Jesus é chamado de Filho de Deus. E ainda é dito: e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Ora, se Deus é a verdade, de Jeremias 10:10, se Jesus diz eu sou a verdade, em João 14:6, e se aqui é dito que o Espírito é a verdade, é porque o Espírito Santo é Deus. E se Jesus é o Filho de Deus, é porque Deus é o Pai. O próprio texto, sem o versículo 7, em 1 de João 5, mostra a Trindade. Por isso, não é argumento para nós nos embaraçarmos. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vamos finalizar lendo aqui aquela parte maior da nossa declaração de fé. A introdução do capítulo 3, que fala sobre a Trindade. Cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza, e que subsiste eternamente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintas em função, manifestação e aspecto. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. As Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira. Uma só essência, substância em 3 pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é um. Todavia, para nós há um só Deus. 1 Coríntios 8:6. Mas Deus é um. Gálatas 3:20. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4:6. Cremos em um só Deus, mas esse Deus subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.